curso do Saber Direito desta semana vai apresentar o direito da moda. Você vai conhecer o conceito legal, a legislação brasileira de propriedade intelectual nessa área e os contratos firmados no direito da moda. As aulas são com a professora Bruna Kopp. Olá, meu nome é Bruna Kopp, eu sou advogada, professora e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Distrito Federal. E hoje venho aqui conversar com vocês sobre direito da moda. Nesse curso, nós iremos falar sobre o conceito de direito da moda, sobre como ele surgiu, iremos falar sobre a aplicabilidade dele com os diversos ramos do direito, iremos tratar também sobre a atuação do advogado no Fashion Law, iremos falar sobre a lei de propriedade intelectual, sobre os direitos autorais, os direitos de propriedade industrial, iremos falar sobre os contratos que protegem os profissionais do direito da moda, como o contrato para digital influencer, o contrato de modelo, e também iremos abordar dois grandes, importantes, principais contratos dentro do Fashion Law empresariais, que é o contrato de franquia e o contrato de licença de uso de marca. Para iniciar os estudos, para a gente começar a falar sobre direito da moda, é importante a gente lembrar que a moda, ela não é algo fútil, né, como muitas pessoas pensam. A moda, ela é comunicação, ela é cíclica, ela é transparência e ela evolui. Conforme a evolução da humanidade, a evolução histórica, os acontecimentos sociais vão acontecendo, a moda vai evoluindo também. Então, a moda, ela é história e ela é transformação. Nós podemos dizer que desde o início, lá na Idade Média, nós já tínhamos, a ideia de poder mostrar e exemplificar como que a moda foi evoluindo. Por exemplo, na época dos homens das cavernas, a gente tinha a questão da vestimenta, de usar peles de animais para se cobrir, para poder suprir as necessidades biológicas do ser humano. Porém, com a evolução, entrando ali na Idade Média, a moda ela começou a se modificar, começou-se a usar para poder distinguir o masculino do feminino e com isso a moda ela foi crescendo. O direito da moda, então, vai tratar das questões jurídicas aplicadas a toda essa evolução da moda, que, como eu falei para vocês, está atrelada a todos os acontecimentos históricos. Então, com a evolução, nós tivemos aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a mulher foi precisando se vestir diferente, o homem também, para adaptar às necessidades de trabalho. Depois nós tivemos uma Revolução Jovem e com isso a moda foi crescendo, se expressando e até hoje, em épocas de pandemia, a moda ela vem se modificando e ela vem tratando das questões sociais. Então, é importante frisar isso, que a moda ela é comunicação, é transparência, não é algo fútil e ela é muito importante, porque além dela tratar das questões mais sociais e questões também de evolução histórica e de representação, ela também está atrelada às grandes empresas, a diversos empregos, gerações de empregos dentro do país e também ela está atrelada a diversos profissionais que hoje ainda carecem de regulamentação. Então, por isso é muito importante tratar de direito e moda. Falando um pouco agora sobre a questão mais conceitual, de como surgiu o direito da moda, a gente vai começar a tratar ali nos Estados Unidos. O direito da moda, ele surge com a professora Susan Scadiff nos Estados Unidos, que começou a voltar o seu olhar para a moda e o direito em decorrência de uma grande batalha judicial que aconteceu na Corte Americana. Essa batalha judicial, ela ocorreu entre duas grandes marcas, que é a Labotin e a Yves Saint Laurent. Então, quem é mulher vai entender um pouco mais do que eu estou falando. A Labotin é uma grande marca que ela tem como sua característica o solado do sapato em vermelho. Então, todos os sapatos que a Labotin produz têm um solado em vermelho e a Labotin ela já era mundialmente reconhecida por essa característica e tinha até a cor do solado vermelho registrado. E a Yves Saint Laurent, que é uma outra grande marca, ela entrou nas vendas com um sapato totalmente vermelho e inclusive com solado também. E a Labotin não gostou dessa criação. Com isso,
a Labotan entrou com uma ação judicial contra a Yves Saint Laurent, requerendo, né, que ela tirasse esses sapatos de circulação. E a batalha perdurou por um tempo na justiça e no final ficou-se decidido que a Labotan realmente seria a única marca que poderia ter o solado em vermelho. Então, assim, ela poderia produzir diversos sapatos, como um sapato amarelo, mas o solado em vermelho, sapato preto, solado em vermelho. Então, a exclusividade do solado vermelho seria exclusivamente da Labotan. E a Yves Saint Laurent, ela poderia sim produzir um sapato totalmente vermelho, inclusive com o solado, mas desde que ele fosse totalmente vermelho. Ela jamais poderia produzir, por exemplo, um sapato preto com o solado em destaque em vermelho. Isso seria exclusivo da Labotan. Com isso, nós tivemos aí, então, né, um olhar mais atento do direito para a moda. E aí o direito da moda ele começou a chegar, né, em outros países e veio parar aqui no Brasil. E a gente diz, né, quão é importante estudar o direito da moda dentro do Brasil. Porque o Brasil, ele respira muita moda, né? O Brasil hoje, ele ainda é um dos únicos países que faz a produção completa do produto de moda. Então, ele vai ali desde a plantação do algodão até a venda do produto na loja. O Brasil, ele recebe a semana de moda mais importante do mundo, né, que acontece aqui em São Paulo, que é o São Paulo Fashion Week. O Brasil, ele gera diversos empregos na moda. O Brasil ele abre diversas empresas dentro do ramo da moda, né? São diversas empresas abertas por ano dentro do ramo da moda mesmo, da indústria da moda. Então a moda ela é um grande componente, né, do produto interno bruto do Brasil. Então falar de moda, estudar a moda e também levar esse olhar atento, né, aos profissionais da moda é muito importante. O direito da moda, o que ele seria, né? A parte conceitual. Ele é uma especialização do direito, tá? Então é importante ficar bem claro para vocês que ele não é um ramo autônomo. Não existe um código de direito da moda, né? Como é o Código de Direito Civil, como a gente tem, né? O Código Penal, não é um ramo autônomo, mas ele é sim uma especialização dos estudos do direito para os profissionais, para as empresas e para as indústrias da moda. A moda, ela é muito peculiar, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem diversas relações dentro da moda que são desprotegidas, né? Até hoje a gente não tem uma regulamentação para o profissional que é o modelo, não tem uma regulamentação para o digital influencer e a gente, como outros profissionais da moda também, né? Como fotógrafos, consultor de imagem. Então, essa carência de proteção, ela é visada, né, dentro do direito da moda para tentar trazer essa proteção jurídica e também conseguir trazer, né, uma maior liberdade, né, para esses profissionais. Então, assim, como que vai se dar, né, essa aplicabilidade do direito com a moda? Como vocês sabem, existem diversos ramos do direito, né, e a moda ela vai se comunicar com todos esses diversos ramos. Então, a gente vai tratar aí, dentro do Fashion Law, né, dentro dessa proteção jurídica, do direito de propriedade intelectual, que são os direitos autorais, né, e os direitos de propriedade industrial, como, por exemplo, a gente vai falar do direito do autor, como da questão do registro de marca, dos registros dos desenhos, né, que aí entra bastante o profissional estilista, onde a gente faz a proteção das criações, das estampas, né? Nós vamos também tratar sobre as indicações geográficas, onde a gente vai estar buscando, né, a proteção das empresas através desses registros, né, a proteção dos materiais de moda também. Nós vamos também poder estar tratando aí, vamos dar um outro exemplo, né, do direito penal, onde a gente vai estar falando sobre a contrafação de produtos, que é a vulgo pirataria, né, que é conhecido como pirataria, que é algo muito recorrente, né, dentro das indústrias da moda, né, essa cópia de produtos. Então a gente vai poder estar tratando essa questão que é mais ligada, né, ao direito penal e também ali no âmbito da concorrência desleal, né, do direito civil.
Nós vamos também tratar ali do direito do consumidor, né? Porque o direito do consumidor, dentro do direito da moda, também ele é muito importante, porque você vai ter uma questão, por exemplo, hoje, né, de um e-commerce de moda, onde você tem que comprar roupas, né, por plataformas digitais, que até com a questão da pandemia ficou muito mais presente. Você também vai precisar, então, ter essa proteção jurídica, né, no ambiente virtual das questões consumeristas. O próprio digital influencer, né, hoje se fala muito sobre o digital influencer teria ou não uma responsabilidade civil perante os consumidores, né? Então, a gente vai tratar também essa parte do direito do consumidor para as questões das lojas de moda e as empresas de moda que fazem parcerias com eles, né? Então, essa parte do consumidor também é muito importante. A gente vai ter também a questão do direito contratual bem forte para tratar das questões de licença de uso de marca, dos contratos de franquia, das seções de direito de propriedade industrial, das questões também das patentes, né? Que já entra ali naquela parte da propriedade intelectual, que eu acabei esquecendo de citar, mas também das patentes de melhoria de qualidades, mas também pode ser feito ali pelo contrato, né? Porque a gente pode fazer contratos para cessão de patentes, cessões de direito de uso industrial. Nós também iremos tratar dentro do Fashion Law, né? Mostrando essa interdisciplinaridade que existe, né, entre o direito e a moda. Nós também iremos tratar do direito, por exemplo, dos contratos de shopping center, né? Como são esses contratos, quais são as cláusulas mais importantes que têm que ser seguidas, né, dentro desses contratos. Dentro do direito do trabalho também é muito importante a gente tratar, porque nós sabemos que hoje, né, a gente vê diversos casos, né, de empresas que são colocadas, denunciadas, na verdade, né, com questões de trabalhos escravos. Então, é muito importante ter essa fiscalização, né, dentro do direito do trabalho, e aí vai ser uma fiscalização mais voltada, né, pelo advogado especialista em direito da moda. Então, tudo isso, né, todos esses ramos do direito que eu falei para vocês, eles se comunicam diretamente, né, com o Fashion Law. Então, assim, praticamente todos os ramos vão se comunicar, né, o direito tributário também. O que você vai ter que fazer? É você ter que pegar cada ramo do direito, olhar para o seu profissional da moda que você vai estar protegendo ou para aquela empresa, né, e aplicar da melhor forma para ele as questões específicas para aquele profissional. Então, no que a gente já tem, né, de conhecimento, que são esses ramos do direito que eu falei, a gente vai fazer a aplicabilidade de forma específica. E os profissionais que ainda não têm regulamentação, né, a gente vai buscar trazer essas regulamentações, a gente vai buscar contribuir para que venha ter essa construção, né, da proteção jurídica e também tentar, da melhor forma possível, proteger esses profissionais por meio de contratos. É importante a gente deixar claro também, né, qual que é o diferencial do advogado especialista em direito da moda, né? Por que ter um advogado especializado nesse campo de atuação? Então, a primeira parte do advogado que quer trabalhar com Fashion Law é você ter conhecimento de moda, né? Porque você não vai tratar ali só das áreas do direito, mas você vai ter que entender um pouco da moda, você vai ter que entender um pouco das peculiaridades do que esses profissionais passam para você poder fazer uma proteção jurídica específica e especializada. Então, o advogado que é formado, especializado em Fashion Law, ele vai ter que ter, né, esse conhecimento não só de direito, mas um conhecimento de moda também, para poder trazer de forma mais específica a prestação da assessoria jurídica para a empresa e para o profissional que ele visa proteger. Então, tratando, né, de uma forma mais geral, essas são as questões atreladas, né, que vão costurar aí, a gente pode dizer, o direito e a moda. Então, realmente, o conceito seria uma área de especialização do direito que vai tratar dos profissionais e empresas da moda e que vem tentar trazer uma proteção jurídica específica. Nós podemos citar alguns outros casos emblemáticos que já aconteceram, né, dentro do Fashion Law, para vocês terem um pouco mais de exemplos
como eu contei para vocês, né, o caso da Botânico Herb Saint Laurent, mas, por exemplo, nós tivemos um caso também bem interessante que foi da marca Monange com a Victoria's Secrets. Para quem não conhece, a Victoria's Secrets ela é uma marca muito famosa de lingeries e que ela geralmente faz os seus desfiles de moda, né? Faziam, porque agora eles pararam, né, com os desfiles, mas eles sempre faziam os desfiles de moda com as modelos usando asas de anjo. E essa já era a marca, né, a referência da Victoria's Secrets. E, inclusive, pela lei, né, a gente consegue fazer essa proteção, né, dos direitos da coreografia, né, e toda essa questão da encenação. Então, eles tinham essa programação de sempre apresentar as modelos assim, né? E a Monange veio e fez um desfile e colocou as modelos com as asas de anjo também. E aí a Victoria's Secret entendeu, né, que estava tendo ali uma violação, né, do seu direito e ingressou com a ação na justiça e ela ganhou. Então, assim, esse é mais um caso, né, de exemplificação de questões judiciais. Nós temos diversos casos, tá, que vão tratar, que eu vou trazer para vocês no decorrer das aulas, que vão tratar de questões, né, envolvendo brigas judiciais. Como eu falei para vocês, a La Botânico, Saint Laurent, Monange, Victoria's Secret, a gente tem a Gucci com a Guess, a gente tem também a Hermès, a gente tem diversos tipos de disputas judiciais para vocês poderem entender melhor essa exemplificação. Mas o que a gente costuma perceber é que na maioria das vezes, né, está ligado à questão de cópia mesmo, né, de concorrência desleal e de contrafação de produtos. Então, é muito importante a gente entender que a visibilidade da proteção do Fashion Law vai ser exatamente de evitar, né, essas cópias, essa concorrência desleal e de também trazer, como eu falei para vocês, a proteção e a regulamentação dos profissionais da moda. Continuando o conteúdo, agora, como eu falei para vocês, essa questão da proteção dos profissionais da moda, né, por meio de contratos, vamos começar a introduzir agora a questão da proteção do profissional digital influencer, né? Que eu creio que seja a maior dúvida que a gente tem hoje. Porque o que acontece? A profissão do digital influencer é uma profissão totalmente nova, né? E a gente tem que o Fashion Law, ele vem trazendo essa proteção jurídica. Mas como que seria, né? Se a gente ainda não tem uma regulamentação, é algo muito novo. Então eu vou trazer para vocês agora essa questão relacionada à proteção do profissional da moda digital influencer, né? Então, quem é o digital influencer? Inicialmente, a gente pode trazer, né, um conceito de que o digital influencer é uma pessoa que possui um perfil, né, numa rede social, que vai estar fazendo ali a influência, literalmente falando, de diversas outras pessoas, né, usuários, consumidores, de acordo com o conteúdo que ele produz, né? Então, nós temos digitais influencers que vão estar falando ali sobre questões de saúde, sobre questões educacionais, sobre questões de lifestyle, né? Então, a gente vai ter diversos profissionais nesse sentido. E o que ele faz? Ele gera uma conectividade com o usuário, gera uma conectividade com o consumidor e, com isso, ele consegue influenciar essas pessoas a fazerem compras, a querer consumir exatamente o que ele está mostrando. O digital influencer, ele tem um grande poder, né, sobre os consumidores e tão grande é o seu alcance que ele às vezes consegue, né, um alcance maior que os meios normais de propaganda. Então ele acaba que vai fazendo, né, uma conectividade com o usuário e aí ele consegue trazer, né, um produto, um serviço e consegue com que aquela empresa que trouxe esse produto e serviço para ele tenha uma grande visibilidade ali com os seus seguidores. Então, as empresas, elas começaram a perceber essa grande influência, né, dos blogueiros e começaram a chamar eles para fazer parcerias.
E aí começou a ter, né, parcerias entre digital influencer e empresas para mostrar produtos nas redes sociais, que a gente costuma conhecer hoje, né, como os recebidos. E essas relações começaram a ser feitas, começaram a ser elaborados esses contratos informais, só que sem proteção jurídica nenhuma, né? E esses profissionais começaram a ficar um pouco à mercê, né, do que as empresas estariam ali propondo e, às vezes, sem uma proteção jurídica do que aconteceria, né, caso aquele produto que ele tivesse fazendo a apresentação levasse algum dano, né, ao consumidor, que é o destinatário final. E com isso, começou-se, né, a perceber essa grande carência, essa grande necessidade e de que seria necessário ter uma regulamentação e uma proteção, inicialmente, pelo menos, com os contratos. Então, o direito da moda, ele vai trazer essa questão da proteção contratual das relações de parceria comercial entre o digital influencer e as empresas. E como é que isso seria, né? Como é que isso é feito? Primeiramente, é muito importante, né, que quando uma empresa vá contratar um digital influencer, ela faça essa contratação por meio de contrato, né? Assim como, ao contrário também, como o digital influencer for contratar com alguma empresa para fazer uma divulgação de produtos e serviços. Porque neste contrato vai precisar ter cláusulas especificando toda essa relação jurídica. Então, como por exemplo, né, nós vamos precisar ter nesse contrato o objeto bem definido, né, colocar exatamente como que vai ser feita essa relação. Então, eu vou apresentar, né, eu sou um digital influencer, eu vou apresentar esse produto. Então, eu vou fazer quantos feeds, né, quantas fotos no feeds, eu vou fazer quantos stories. Tudo isso precisa estar delimitado, quantos vão ser, quais os dias e quais os horários, para que não haja ruídos na relação que venha prejudicar esse contrato. É muito importante também prever, por exemplo, cláusula de exclusividade, né, tratando se durante aquela parceria aquela relação vai ser exclusiva ou não, porque a gente vê, né, diversas questões de processos judiciais, né, reivindicando essa exclusividade, né, dizendo que essa empresa me contratou para fazer e aí depois ela está fazendo com outra pessoa do mesmo segmento, e como fica isso? Então, isso precisa estar pactuado no contrato também, então é muito importante ter a delimitação da cláusula de exclusividade, por quanto tempo vai perdurar essa exclusividade. É também muito importante estar dentro do contrato do digital influencer questões também do direito de uso da imagem. Como todos nós sabemos, a imagem ela é direito, né, personalíssimo da pessoa. Então, ninguém pode usar a imagem de outra pessoa sem uma autorização expressa, né? Porque caso isso venha acontecer, a pessoa que fez essa utilização indevida, ela pode vir a responder, né, civilmente e até criminalmente. E pode vir a responder, né, por danos morais como danos materiais também. Então, é importante que essa questão do direito da imagem, né, um termo de autorização de uso de imagem esteja dentro desse contrato, para que possa vir a resguardar tanto o profissional digital influencer, como também resguardar a empresa que vai estar utilizando a imagem, né, do blogueiro. E é importante também ressaltar que é importante colocar o tempo de duração em que essa imagem vai ficar sendo, né, cedida. Porque nós temos diversos casos né, de batalhas também, brigas, né, que a gente pode denominar assim, judiciais, né, envolvendo esse uso indevido da imagem, né, de que a pessoa teria cedido por um tanto de tempo e aí depois ela se depara, né, com a sua imagem sendo usada por um tempo que não foi o combinado. Então, é importante ter o contrato, né, para poder também versar sobre essa questão do uso da imagem. Cláusula de confidencialidade, também é super importante estar dentro desse contrato, né? De que todas as informações que vão ser formalizadas entre a parceria, né? Entre a empresa e o digital influencer, fiquem contidas ali, que não saia dali, né? Sem uma autorização expressa da outra parte.
Isso, gente, visa proteção, sabe, do direito também de propriedade intelectual e industrial, tanto da empresa, né, quanto do digital influencer. Porque às vezes a empresa de moda, ela pode estar lançando uma nova marca, uma nova tendência, né, e não quer que aquela informação saia dali por meio do parceiro, né, do digital influencer. Então é preciso que essa cláusula de confidencialidade também esteja presente. Então vocês veem como é importante, né, ter esse contrato do digital influencer com as empresas para formalização da parceria. Uma parceria feita sem contrato, uma parceria feita sem a devida proteção legal pode trazer diversos problemas jurídicos, né, tanto para a empresa como para o digital influencer. Então, ter uma formalização, um contrato é extremamente importante para poder reger essa relação. É importante dizer também que dentro da rede social, né, o digital influencer, como um novo profissional que vem surgindo aí dentro dessa questão da moda, ele tem a ciência, né, de que a internet ela não é uma terra sem lei. A internet ela tem questões que precisam ser seguidas e diretrizes, né, que precisam ser olhadas para que possa haver um posicionamento acertado nas redes sociais e que esse digital influencer não venha, né, a sofrer algum tipo de prejuízo, né, e a empresa também que faz a parceria com ele. Nós temos hoje o CONAR, que faz toda essa questão da regulamentação publicitária, né, nas redes sociais. E um exemplo que eu posso trazer para vocês hoje, né, da questão do digital influencer, é que o CONAR ele diz que toda e qualquer venda de produtos pela internet, né, de anúncios, de parceria, precisa estar sinalizada. O que isso quer dizer? O digital influencer que fizer uma parceria comercial com uma empresa e que ele for mostrar esse produto, né, ou esse serviço dentro da sua rede social e ele estiver recebendo para isso, né, for realmente uma questão de publicidade, ele precisa deixar isso bem expresso na hora que ele for fazer a propaganda, né, podemos dizer, daquele produto. Então, por exemplo, o digital influencer ele fez uma parceria com uma empresa de moda e a empresa vai fazer um pagamento para ele, né, para que ele possa mostrar ali alguns looks, algumas roupas, para que o consumidor, né, os seguidores dele possa vir a comprar esse produto. Então ele precisa deixar bem claro e especificado no post que ele está fazendo uma propaganda paga, tá bom? E isso, gente, é feito de que forma, né? Ele pode usar a hashtag publipost e ele pode também falar que aquilo é um post e ele também pode colocar, por exemplo, na rede social do Instagram, você consegue colocar em cima da foto parceria paga por e o nome da empresa. Então, assim, isso é muito importante, né? E é algo que tem que ser seguido, que vem de uma regulamentação do CONAR e que muitos digitais influencers não conhecem, porque ainda é uma questão que fica aí um pouco carente, né, de divulgação, de informação, e que aí ele tendo um profissional especializado no fashion law, nessas questões da proteção dos profissionais, ele vai ter o conhecimento, né, e vai conseguir fazer a proteção devida do seu trabalho nas redes sociais e não vir a ser condenado pelo CONAR. Como já existem diversos blogueiros, diversos youtubers que são condenados por esse tipo, né, de infração. O que o CONAR pretende com isso, né, gente? Com essa questão de falar, vamos sinalizar, mostrar que é uma parceria paga, é a proteção do consumidor. Porque como a gente tem conhecimento, né, de conhecimento notório, o Código de Defesa do Consumidor, ele visa trazer a proteção do consumidor, trazer a proteção dessa parte que é considerada hipossuficiente, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei de ordem pública e que precisa ser respeitado. Porque quando você está dentro de uma rede social, você tem diversas informações, né,
sendo jogadas para você de forma direta todos os dias. Então, quando você, por exemplo, segue, né, um influenciador digital, você se conecta com ele, você começa a ter aquela questão de valores, né, de olhar os seus valores que vão de encontro com os valores dele, e você pega uma confiança naquela pessoa. E aí você vai, às vezes, comprar um produto, comprar um serviço de acordo com a afinidade, com a confiança que você pegou naquele influenciador digital. Então, para proteger o consumidor, né, de comprar algo que venha trazer algum prejuízo para ele, ou de ter uma propaganda sendo feita de uma forma muito exacerbada, né, o CONAR vem e traz essa regulamentação de você realmente, como digital influencer, mostrar o que você usa e o que você está ali, entre aspas, né, vendendo. Porque a gente costuma dizer, né, que o influenciador digital, ele não é para ser um vendedor, né, mas sim para trazer só a publicidade daquela marca. Mas a partir do momento que ele começa a mostrar com o intuito de vender, né, e ele começa a trazer ferramentas ali no seu Instagram, que ele diz, arrasta para cima e compra, usa o meu cupom de desconto, né, ele tem sim uma finalidade de cunho comercial, que vai levar aquele consumidor, né, a olhar aquela propaganda, a ir no site da empresa e fazer a compra do produto. Então, isso é muito importante de ser, né, exposto e sinalizado para o influenciador digital, que ele precisa sinalizar todas as parcerias que são pagas e que ele precisa mostrar para o seguidor dele, né, o que ele está vendendo e o que ele está realmente usando e mostrando para que o consumidor não seja levado a erro. Então, no contrato, a gente costuma, né, colocar uma cláusula que fica bem importante nesse quesito para o influenciador digital, que é uma cláusula de responsabilidade civil. Importante dizer que essa cláusula, tá, gente, ela vai ser uma cláusula entre o influenciador digital e a empresa, tá? E não entre o influenciador digital e o consumidor. Vou dizer primeiro para vocês o que seria essa cláusula. Essa cláusula, ela vai tratar de dizer no contrato, né, que quem é responsável pela entrega, pela prestação do serviço, pelo produto, se ele tiver algum defeito, alguma coisa, é a empresa que está contratando o digital influencer e não o digital influencer, porque ele não estaria ali, né, manuseando esses produtos, ele estaria somente mostrando o produto nas suas redes sociais. Então, entre o digital influencer e a empresa, ter uma cláusula, né, que traga essa responsabilidade para a empresa. Então, você pode colocar dentro do contrato de parceria comercial uma cláusula dizendo, né, que as responsabilidades advindas da prestação do serviço, advindas de como vai ser a responsabilidade em relação aos consumidores, né, que seja exclusivamente da empresa que está prestando esse serviço e vendendo o produto. Porém, em relação ao consumidor, né, não tem como a gente delimitar essa cláusula, porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos direitos básicos do consumidor, ele diz claramente que não é possível delimitar, né, ter uma cláusula que limite os direitos do consumidor. Então, numa eventual ação judicial, o digital influencer, ele pode vir sim a ser condenado pelo dano, pelo vício do produto que ele mostrou ali nas redes sociais dele, tá bom? Então, por isso, é muito importante ter esse contrato formalizado, né? Para você, digital influencer, em relação à empresa, poder pactuar entre vocês dois, né? Como que será essa responsabilidade após, né, ter um dano de um consumidor pelo produto ou pelo serviço prestado. Nós já tivemos diversas condenações, tá, na justiça que veio a trazer essa responsabilidade para o digital influencer. Então, essa é uma questão que realmente é muito importante e que precisa estar em contrato, tá bom? O digital influencer, né, além dessas questões de responsabilidade civil, né, em relação
ao consumidor, ele precisa também ficar atento, né, dentro da sua questão como profissional mesmo, dos seus deveres, né, e do seu posicionamento e de como que ele vai estar ali fazendo essa demonstração, né, com as suas parcerias dentro das redes sociais para os seus seguidores, né? Porque hoje a gente pode até trazer aí para o mundo da moda, né, bem diretamente, a gente tem uma questão de valores, né, na moda que eles estão muito presentes, como por exemplo o consumo consciente, a sustentabilidade, né? Então, quando você como digital influencer, né, o profissional digital influencer que você vai estar ali fazendo uma proteção dele, né, por meio de contrato com uma empresa, quando você for fazer esse assessoramento, é preciso que você também deixe isso bem claro para ele, sobre as questões de posicionamento mesmo nas redes sociais, em relação a valores, em relação a consumo, em relação a questões sociais, em relação à sustentabilidade. Por quê? Porque isso pode trazer, né, um prejuízo para ele em relação à marca, à empresa que ele está fazendo a parceria. Porque isso também vai ter que vir dentro de um contrato, né? Como que tem que ser o posicionamento desse digital influencer durante o tempo de contrato que ele vai estar tendo com aquela marca? Quais são os valores da marca? Quais são os valores que o digital influencer precisa seguir, né, para poder dar continuidade àquela parceria? Então, tudo isso é muito importante, né, e precisa estar pactuado e estar descrito dentro do contrato de parceria. A outra questão muito importante, né, e que muitas pessoas também ainda não conhecem em relação às redes sociais e o digital influencer, é a questão também da realização de sorteios nas redes sociais, né? Isso também é algo que fica muito como eu posso dizer, fica muito assim, sem regras, né? Os digitais influencers, eles acham que podem fazer diversos sorteios de diversos produtos, mas existe uma regulamentação, gente, que tem que ser seguida. Você precisa tirar um certificado para autorizar você a fazer o sorteio. Tem produtos que podem ser sorteados, outras questões que não podem. Então, essa questão do digital influencer, ela é muito importante, né? E precisa simplesmente, urgentemente, de uma regulamentação. Mas enquanto não tem, quem vai fazer essa proteção e diminuir os impactos jurídicos das relações jurídicas entre os digitais influencers e as empresas vai ser o advogado especialista em Fashion Law. Então, trabalhando aí essa questão, né, do digital influencer e dos seus contratos, você vê como é importante, né, você ter uma área do direito especializada que vai cuidar desse profissional, que vai cuidar desse contrato. Porque o digital influencer, por ser uma profissão que carece de regulamentação, que ainda não tem uma proteção jurídica específica, né, ele fica à mercê das questões impostas muitas vezes nas parcerias comerciais. Então, tendo essa proteção por meio de contrato, tendo um advogado especialista que vai formalizar isso, ele consegue ter uma relação bem mais confortável, com maior segurança jurídica e que pode trazer menos impacto, né, tanto para ele como para as empresas. Então, essa questão do digital influencer ser protegido por meio de contrato é muito importante e vem a ser aí uma das atuações do advogado especialista em Fashion Law. Então, o advogado vai fazer essa proteção dos profissionais por meio do contrato e vai trazer todas essas cláusulas importantes que eu falei para vocês, como a descrição certinha do objeto do contrato, sobre a questão da exclusividade, sobre a questão dos direitos de imagem, sobre a questão dos direitos autorais, sobre a questão da propriedade industrial, sobre a questão também da responsabilidade civil, né? E tudo isso vai ter que estar pactuado, colocado dentro do contrato, para que você possa ter aí uma parceria com muito sucesso e que não venha trazer prejuízos, né, nem para a empresa, para a marca e também
para o digital influencer. E também, concluindo nessa parte do digital influencer, é importante que o profissional que atua, né, como digital influencer fique atento às regras, né, da internet de publicidade, fique atento às diretrizes do CONAR, diretrizes também para fazer sorteios e entenda, né, que todo esse trabalho desenvolvido no meio digital, ele precisa ter direcionamentos e ele precisa ser feito com todo o respaldo e proteção jurídica específica. E o Fashion Law é a matéria do ramo de especialização, né, do direito que vem trazer essa proteção e vem trazer essa segurança para o acontecimento dessas parcerias comerciais entre digital influencer e empresa e que essas parcerias possam ser feitas, né, com maior segurança jurídica para esses profissionais da moda e para as empresas da moda também. Então agora vamos responder um questionário sobre os temas abordados na aula de hoje. A primeira questão é: o direito da moda é um novo ramo do direito? Uma nova área de especialização do direito? A área que ensina o advogado a se vestir? Ou um ramo do direito exclusivo para a proteção dos modelos? Você já sabe qual é a resposta? Então, a resposta é a letra B, uma nova área de especialização do direito. Como eu falei para vocês na aula, é importante lembrar que o direito da moda não é um ramo autônomo, e sim uma área de especialização. Vamos agora para a questão número 2. Com qual contencioso judicial surgiu o direito da moda? Monange versus Victoria's Secret, Gucci versus Guess, Labotin versus Yves Saint Laurent ou LVMH versus Hermès? Vocês já sabem a resposta? Vamos conferir. Como a gente conversou na aula, foi o caso entre a Labotin e a Yves Saint Laurent, o famoso caso do sapato do solado vermelho. E agora mais uma questão. Quem foi a primeira professora a oferecer um curso formal de Direito da Moda nos Estados Unidos? Susan Scadiff, Gisele Garnem, Letícia Rose ou Valquíria Saboia? Conforme também estudado na aula, foi a professora Susan Scadiff, na universidade nos Estados Unidos, que introduziu o Direito da Moda. Então agora vamos fazer um resumo sobre tudo que foi estudado nessa aula. Nessa aula, nós aprendemos sobre o conceito de direito da moda, né? Aprendemos que o direito da moda é uma área de especialização do direito e não um ramo autônomo e que busca trazer a proteção jurídica para as empresas, para a indústria e para os profissionais da moda. E também estudamos o quanto a moda é importante, o quanto a moda traz, né, conhecimento sobre a nossa situação social e também em relação à evolução histórica. Também estudamos nesta aula sobre o primeiro caso, né, que a gente diz que foi daí que surgiu o direito da moda, que foi o caso entre a Labotin e a Yves Saint Laurent. E percebemos o quão é importante, né, ter realmente uma área jurídica que vai trazer as questões da proteção das marcas, que são a maior forma de identificação, né, no mercado da moda. Também estudamos nessa aula sobre as questões, né, de como seria a atuação do advogado dentro do direito da moda. Falamos sobre as questões das proteções em relação à área empresarial, né, e aos profissionais com a elaboração de contratos e falamos também da questão do contencioso judicial, exemplificando até alguns casos, como o caso da Monange com a Victoria's Secret. Também falamos nessa aula sobre o contrato do digital influencer, né? Então, nós conversamos sobre o que é o digital influencer, nós falamos sobre como vai ser essa proteção jurídica, quais são as principais cláusulas que precisam estar no contrato de parceria comercial entre empresa e digital influencer. Falamos também sobre as questões relacionadas às regras do direito digital dentro da internet, sobre como que o digital influencer precisa se posicionar ao estar fazendo uma propaganda de uma parceria paga, sobre a regulamentação em relação também aos sorteios. Então, nessa aula, nós tratamos
de todas essas partes tão importantes do Fashion Law. Na próxima aula, nós iremos falar sobre contratos de modelo, onde nós iremos falar sobre qual é a questão de proteção jurídica desses profissionais, como que se dá o contrato, quais são as formas, né, que ele pode ser formalizado, como que é essa relação dos modelos. Também iremos abordar um pouco sobre a questão do direito do consumidor em relação ao e-commerce de moda. Então, como é essa relação dentro das plataformas digitais, as lojas de moda, como que tem que ser feita essa venda, tanto na relação do e-commerce como plataforma e também na relação das vendas pelo Instagram, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, que hoje vem crescendo tanto. No geral, como é essa questão das vendas pelas redes sociais e qual é o direito do consumidor dentro desta relação jurídica. E com isso, nós conseguimos fechar uma parte bem importante dentro dos estudos do Fashion Law. Importante lembrar que também falamos nessa aula sobre a correlação do Fashion Law com os diversos ramos do direito já existentes. Nós falamos, né, que o direito da moda ele vai se correlacionar com diversos ramos do direito que nós já conhecemos, como, por exemplo, o direito de propriedade intelectual, onde a gente vai estar tratando das questões da proteção dos direitos autorais e da propriedade industrial, que vai estar abarcando aí o registro de marcas, de patentes, de desenhos, de indicação geográfica. Também falamos, né, que o Fashion Law ele vai se correlacionar com o direito do trabalho na esfera trabalhista para proteger essas relações das indústrias, evitando ter, né, dentro das indústrias de moda a questão do trabalho escravo, para tentar trazer essa proteção jurídica completa, né, para as empresas e indústrias de moda. Falamos também que o Fashion Law pode se correlacionar com o direito penal, que é bem importante na questão da contrafação de produtos, né, como a gente conhece como pirataria, que é algo muito presente dentro da indústria da moda. As empresas e profissionais da moda sofrem muito, né, com essa questão da pirataria. Então, ter essa proteção específica no Fashion Law também é muito importante e, como a gente estudou na aula, essa parte também é abrangida aí dentro do direito da moda. Nós falamos também sobre as questões contratuais, né, do direito da moda. Como eu também já tinha dito, nós iremos tratar mais para frente, né, sobre os contratos empresariais na moda, que são os contratos de licença de uso de marca, o contrato de franquia e também sobre a cessão, né, de direito de propriedade industrial. Então, nós vimos que o Fashion Law ele vai se correlacionar com diversos ramos do direito, né? Além desses que eu citei, nós temos também o direito tributário, nós temos também o direito imobiliário, onde a gente vai também tratar ali das questões relacionadas ao shopping center, né? Como que é essa relação, quais são as cláusulas que precisam estar contidas nesse contrato de shopping center e iremos também fazer essa correlação com o direito ambiental e com várias leis e regulamentos, né, que são importantíssimos para essa indústria. O importante, como eu falei para vocês, que a gente pode trazer de conhecimento geral para essa aula, é entender que o direito da moda ele vai tratar de forma especializada os profissionais e as empresas, né, correlacionando todos os ramos do direito. Então, você, advogado que quer atuar com Fashion Law, vai poder ver todos os ramos do direito que existem e correlacionar cada um às necessidades específicas, né, do seu cliente, seja ele empresa, seja ele profissional do mundo da moda. Então, essa foi a aula número 1 e na próxima aula nós iremos falar sobre os contratos de modelo. Iremos tratar sobre as relações contratuais dos profissionais modelos, como pode ser feito, né, esse contrato, quais são as modalidades, como fica a questão dos modelos também menores de 16 anos, né, o público infantil. Iremos falar também sobre a regulamentação da profissão e iremos tratar sobre todas as questões relacionadas ao direito do consumidor nas plataformas de vendas digitais das empresas de moda. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito?
Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.